Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai abordar a obra Niket, da escritora moçambicana Paulina Chiziane. Essa é uma obra que está sendo cobrada pelo vestibular da Unicamp. Aqui o menu de hoje, eu começo fazendo uma breve introdução a respeito da obra. A gente vai falar sobre essa escritora, vamos tratar sobre Niket de forma mais específica, e ao final da aula eu deixei um exercício para que vocês, para a gente tratar dessa obra de forma mais prática. Eu queria começar lendo esse trecho com vocês. Até na Bíblia a mulher não presta. Os santos, nas suas pregações antigas, dizem que a mulher nada vale. A mulher é um animal nutridor de maldade, fonte de todas as discussões, querelas e injustiças. É verdade. Se podemos ser trocadas, vendidas, torturadas, mortas, escravizadas, encurraladas em haréns como gado, é porque não fazemos falta nenhuma. Mas se não fazemos falta nenhuma, por que é que Deus nos colocou no mundo? E esse Deus, se existe, por que nos deixa sofrer assim? O pior de tudo é que Deus parece não ter mulher nenhuma. Se ele fosse casado, a deusa, sua esposa, intercederia por nós. Através dela, pediríamos a bênção de uma vida de harmonia. Mas a deusa deve existir, penso. Deve ser tão invisível como todas nós. O seu espaço é, de certeza, a cozinha celestial. Percebam que aqui a gente tem prenunciado qual que vai ser um dos temas abordados nessa obra, nesse romance, que é justamente a posição da mulher na sociedade moçambicana. Então esse vai ser um dos assuntos sobre os quais o livro trata. Focando na Rami, que é o apelido de Rosa Maria, que é a esposa de um alto funcionário da polícia denominado Tony, o livro ele nos leva a caminhar pela tomada de consciência da protagonista, que também é narradora, não só sobre as traições do seu marido, do Tony, mas também acerca de si mesma, de suas fragilidades, vulnerabilidades e inseguranças. E nessa jornada, ela se aproxima justamente daquelas que eram suas rivais, as outras mulheres que se relacionavam com seu marido, e juntas elas reconstroem as suas próprias histórias. Então aqui uma breve introdução sobre a obra para vocês. A Paulina Chiziane nasceu em 1955 em Moçambique, e a sua obra ela tem como características o fato de ela abordar a vida cotidiana. As protagonistas da Chiziane são em sua maioria mulheres. Vai haver também o trato das tradições, tá? Principalmente de Moçambique. Vai haver um certo hibridismo cultural, né? Uma mistura de culturas diferentes. E quais são essas culturas? A cultura africana tradicional e o cristianismo europeu. Vamos lembrar que Moçambique é um país africano que foi colonizado por Portugal, e é daí que a gente entende a influência, né, do cristianismo sobre esse país. E também vai haver nas obras, né, na produção literária dessa escritora, a descrição de costumes, ritos e modos de vida da comunidade moçambicana. Agora, algumas características do seu estilo narrativo que estão presentes em Niket. A Rami, como eu já havia dito, ela é a narradora protagonista e, portanto, o foco narrativo ele é em primeira pessoa, e ela vai interferir na história por meio de digressões frequentes, opiniões contundentes, né, muito fortes, questionamentos e conversas com o leitor, além de intensas metáforas. A linguagem utilizada é bastante poética, cheia de adjetivos, de musicalidade. Também vai ser utilizado um vocabulário local, lembrando que em Moçambique se fala a língua portuguesa, né? E também outros dialetos locais, outras línguas daquela região, né? Daquela localidade. Vai haver nessa obra várias micronarrativas, fábulas, intertextualidades e narrativas orais. Também não é raro o uso da ironia, do humor em Niket. E uma dessas intertextualidades que eu já mencionei com vocês é com o conto Branca de Neve e os Sete Anões,
principalmente por meio da figura do espelho. Então a gente sabe que nesse conto aqui, a rainha má, ela conversa com o espelho, que no entanto nunca questiona essa rainha, né? Ele apenas confirma os seus questionamentos estéticos. E na obra da Chisiane, em Niket, a gente também vai ter a figura de um espelho, que ele vai funcionar como uma espécie de psicólogo da Rami, da nossa protagonista. Então ela vai conversar com o espelho. E esse espelho ele tem um jeito um tanto quanto irônico com ela, sabe? Ele vai zombar, ele vai questionar, ok? Então ele não assume uma posição passiva, como era o caso do espelho de Branca de Neve. Tudo bem, gente? Essa é a ligação entre uma obra e outra. Agora falando, né, sobre o período histórico da Paulina Chisiane, vamos lembrar que Moçambique vai declarar a independência de Portugal apenas em 1975, tá? Moçambique, que é esse país africano, né, que fica na costa do Oceano Índico de frente para Madagascar. E nesse contexto, né, de independência, o que estava acontecendo em Portugal? Havia acabado de acontecer a chamada Revolução dos Cravos, né? Uma luta pela democracia em território português. Tá? Então esse era o contexto no país europeu. E a Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique, é ela que vai assumir o poder depois da independência de Portugal. A Frelimo, ela tinha uma clara orientação marxista, né? Então a Frelimo tinha ideais socialistas. E depois que ela assumiu o poder, vai surgir a Renamo, que é a Resistência Nacional Moçambicana, anticomunista, né? E que vai se opor, portanto, à Frelimo. E desse conflito surge uma guerra civil que se estenderia até 1992. Por que é importante tratar do contexto histórico da Paulina Chisiane? O Niket, ele é um livro publicado em 2002 e a história ela vai se passar nesse período. Portanto, haviam se passado 10 anos do final da Guerra Civil. E as marcas dessa guerra, desse conflito, podem ser observados na obra, como a gente pode ver nesse trecho aqui. Essa é a importância da gente entender esse contexto histórico moçambicano. E internacionalmente, a gente tinha a Guerra Fria, né? Esse conflito, essa oposição entre os Estados Unidos, entre o capitalismo e a União Soviética e o socialismo. Bom, agora a gente vai entrar na obra propriamente dita. Eu queria começar definindo com vocês Niket, que aparece no título. E é uma dança sensual que era um costume do norte moçambicano, certo? Essa dança, ela marcava justamente a transição da infância para a vida adulta, ok? Então era uma espécie de dança de amor. E ela vai se contrapor ao balé, que é um estilo de dança europeu, tá? Do colonizador, do dito civilizado. É interessante vocês perceberem que essa dualidade entre costumes, né, e tradição africana e costumes europeus, ditos civilizados, é um dos motes dessa narrativa, tá? Então, é um dos pontos centrais de Niket. Eu já falei para vocês, um dos temas mais importantes desse livro é justamente a condição da mulher na sociedade moçambicana. Vai ser discutida a sororidade, né? Essa relação solidária, empática, de parceria entre as mulheres. Um dos temas centrais vai ser a poligamia, né? Que é justamente essa união conjugal que se dá principalmente entre um homem e várias mulheres, tá? O Tony, que é o marido da Rami, ele era poligâmico, muito embora a poligamia, ela... como que eu posso dizer? Ela havia sido abolida no sul de Moçambique, né? A localidade da Rami. Isso por causa do domínio dos portugueses, do domínio europeu, né? Vamos lembrar que o cristianismo, ele tem como uma das suas marcas a monogamia. Então, teoricamente, o Tony ele não poderia ser poligâmico,
né? Mas a gente vai ver que ele tinha várias outras mulheres. Então era uma espécie de poligamia não oficial, né? Que era levada a cabo por esse comandante da polícia, que tinha lá os seus 50 anos, tá? O Tony. Vai ser abordada nessa obra a identidade nacional, uma vez que as mulheres do Tony, a gente vai ver em um slide posterior, que elas se dividem entre aquelas que moram no sul, como por exemplo a Rami, né, que é de Maputo, capital de Moçambique, e aquelas que moram no norte do país. E essa divisão entre norte e sul, ela se reflete também nos costumes, né, que existiam em uma localidade e em outra. Porque, por exemplo, no norte do país, a gente tinha o niquete, aquela dança sensual que eu já havia comentado com vocês. A poligamia era mais aceita, né, no norte do país, tá? E no sul também existiam as marcas da colonização pelo cristianismo, pelo português, tá? Então, essas diferenças culturais entre norte e sul, elas são super importantes e elas acabam, né, se refletindo nas mulheres do Tony, ok? Nesse homem que adotava a poligamia não oficial. Já comentei com vocês que vai haver um embate entre tradição e modernidade, entre os costumes considerados retrógrados, que tendem a ser associados aos costumes africanos, e os hábitos considerados modernos, que tendem a ser associados, por muitos, né, aos costumes europeus, aos costumes do colonizador. Uma coisa interessante a respeito de Niket é que não existe um discurso vazio de negação da tradição, né, de forma simples. As tradições, como a gente vai ver nesse slide, elas não são nem 100% positivas e nem 100% negativas. Elas têm os seus lados bons e os seus lados ruins, né? E, portanto, elas devem ser questionadas. Mas a gente não pode tentar se livrar das tradições de forma automática, né? Sem qualquer tipo de ponderação. Porque elas são importantes, né? Elas refletem um momento histórico, uma localidade, né? Específicas, tá bom? Então, eu trouxe como exemplo para vocês os ritos de iniciação e técnica de alongamento dos lábios vaginais. De um lado, os ritos de iniciação eles promovem a mutilação vaginal das meninas e favorecem casamentos prematuros. Mas de outro, os ritos de iniciação são uma forma de produção da identidade das mulheres, permitindo que estas tenham conhecimento sobre seus corpos e obtenham prazer a partir de sua sexualidade. Então eu tenho tanto o lado negativo da tradição quanto o lado positivo. E como proposta, como solução, deve haver uma discussão em conjunto com as mulheres envolvidas para que sejam propostas ações que possam diminuir os sofrimentos produzidos por esses ritos de iniciação. Então a coisa acaba sendo mais complexa, né? A gente não pode olhar para a tradição, para as tradições, né, de forma muito simplista, como se elas fossem ou 100% boas ou 100% más. E a gente vai ver que no caso de Niket, no caso da Rami, a tradição que a princípio era uma tradição machista, né? Tô falando aqui da poligamia, ela vai se colocar à disposição da Rami, tá? Ela vai empoderar a Rami e as demais esposas do Tony, como a gente vai ver logo em seguida. Então, isso também ilustra essa dualidade em torno das tradições. Bom, aqui em vermelho está o mapinha de Moçambique, né? Esses vários X verdes, eles demonstram a localidade das esposas do Tony. Então, a Rami, ela é uma habitante do sul, né? Ela mora em Maputo, na capital de Moçambique, e ela é nossa narradora protagonista, foco narrativo em primeira pessoa. Bom, então ela descobre aos poucos que o Tony ele tinha várias esposas, ele tinha 5, para ser mais exato. A Rami ela vai encontrar a Julieta, que é uma outra habitante do sul. Elas brigam, né? Depois elas conversam. A Rami percebe que a Julieta não era a única esposa
do comandante de polícia, vai ao encontro da Luísa, né, uma habitante do norte do país. Elas brigam também, entram em confronto físico, as duas vão até parar na prisão, né? E aí a Rami descobre que a Luísa e a Julieta também não eram as únicas esposas do Tony. Aí, posteriormente, ela conhece a Sally e a Mauá, que são habitantes do norte moçambicano, certo? Então, assim, se a princípio a Rami, ela via essas esposas do Tony como rivais, depois ela passa a se aproximar delas, né? A ter sororidade, a ter empatia com essas outras mulheres. E a Rami, ela passa a ajudá-las, até do ponto de vista financeiro mesmo, né? A Rami ajuda as demais esposas a prosperarem nos seus negócios, a adquirirem uma independência financeira do Tony, né? Então elas passam a se tornar aliadas, verdadeiras aliadas. E um episódio bastante importante da narrativa é o aniversário do Tony de 50 anos. Então, as esposas, elas já haviam se unido, né? E todas elas aparecem juntas, vestidas da mesma forma, nessa ocasião, né? No aniversário, na festa de aniversário do Tony. E nessa cerimônia, né? Elas exigem a formalização da poligamia, uma vez que apenas a Rami era a esposa oficial do Tony. Então elas exigem, né, que o marido, que o comandante de polícia, que ele oficializasse a união com as demais esposas, certo? E isso implicava também o lobolo. O que é o lobolo? O lobolo são as obrigações que o homem tem em relação às suas esposas. Aqui eu estou me referindo tanto do ponto de vista financeiro, econômico, né? Quanto do ponto de vista sexual. O Tony deveria satisfazer todas essas mulheres, certo? Então é como se elas tivessem colocado ele contra a parede, né? Para assumir essa relação. Então percebam que elas se utilizam dessa tradição, desse costume, de forma a favorecê-las. Então, apesar de ser algo considerado machista por muitos, a poligamia aqui, ela tem muito mais o sentido de ajudar essas mulheres, né? E prejudicar o Tony, ok? O ápice do livro, no entanto, ele talvez seja justamente o momento em que o título da narrativa, que é Niket, ele se faz presente. Unidas em uma tentativa de se entregarem ao marido de forma total, as 5 esposas de Tony, elas se oferecem todas ao mesmo tempo para ele, de forma sexual mesmo, né? Todas elas se insinuam para o comandante de polícia. E ele, obviamente, ele se assusta, né? Porque ele não daria conta de satisfazer todas as 5. Ele foge e passa a dizer que elas estão amaldiçoando ele. Isso desencadeia uma série de eventos que culminam não só na suposta morte do Tony, tá? Então, assim, o Tony, a gente descobre, né, que ele vai fugir para Paris. Ele, inclusive, tinha se relacionado com outras mulheres, além das 5, né? Ele estava fugindo para Paris com uma dessas, tá? Uma dessas outras mulheres com as quais ele se relacionou. Havia tido uma morte naquela região, naquela localidade, de uma pessoa que se parecia muito com Tony, então deram como certa a morte dele. No entanto, ela obviamente não havia acontecido, e a Rami percebe isso, por conta de uma marca, né, do corpo que tinha o Tony, mas que não estava presente naquele cadáver, certo? Então a Rami desde sempre, né, desde o início, ela sacou que, na verdade, o Tony ele não havia morrido, ou pelo menos ele não era aquele corpo que haviam encontrado. Mas, de qualquer forma, ela fica meio que quieta, porque ela sabia que não acreditariam nela, caso ela contasse, né? Para a família do Tony, por exemplo, eles acabariam por descreditando ela, né? Desacreditando.
E aí ela se submete ao Kutinga, que é o levirato. Ou seja, como as pessoas assumiram que o Tony havia morrido, a Rami ela deveria ser entregue ao irmão do Tony, que no caso é o Levi, tá? Entregue sexualmente mesmo, como se ela fosse uma posse do marido que agora passaria a ser entregue para o seu irmão. Assim como todos os bens da casa, né? Esse ritual ele também previa que a mulher raspasse o seu cabelo, o que a Rami de fato faz, tá? Enfim, ela acaba se submetendo ao Kutinga, ao levirato. Ela engravida desse irmão do Tony, do Levi. Posteriormente o Tony volta, né? Ele volta para a região em que eles viviam, certo? Ele volta de Paris. E aí ele vê toda aquela confusão, né? Que achavam que ele havia morrido. Ele pede desculpas, tá? No entanto, todas as esposas, elas... cada uma segue o seu rumo. Elas abandonam o Tony, que acaba, no final da narrativa, ficando sozinho. Inclusive, a Rami, ela engravida do Levi, tá? Então, muito provavelmente ela também não vai ficar com o Tony. Certo, gente? É assim que termina essa narrativa. Bom, vamos para a questão, só para tratar de um outro aspecto com vocês da obra. Então, leia o excerto abaixo, retirado da obra Niket, de Paulina Chiziane. Nele, a mãe de Rami conta à narradora o destino de sua irmã mais velha. Então, vamos lá. Era domingo e a minha irmã preparou o jantar. Era a galinha. Preparou a moela cuidadosamente e guardou numa tigela. Veio o gato e comeu. O marido regressou e perguntou: a moela? Ela explicou: foi inútil. O homem sentiu-se desrespeitado e espancou-a selvaticamente. Volta para casa da tua mãe para ser reeducada, disse ele. Já. Ela estava tão agoniada que perdeu a noção do perigo e meteu-se em marcha na calada da noite. Eram cerca de 10 quilômetros até o lar paterno. Caiu nas garras do leopardo nas savanas distantes. Morreu na flor da idade por causa de uma imbecilidade. Morreu ela e ficou o gato. A personagem de que o trecho acima trata foi brutalmente agredida por causa de uma moela de galinha. Explique tal assertiva. Bom, então por que ela foi morta? Ela foi morta porque o gato comeu a moela, né, essa parte do frango, que na cultura moçambicana era destinada ao chefe da família, era destinada aos homens, tá? O marido pensou que a própria mulher havia comido a moela e espanca ela de forma super brutal, de forma super agressiva. E aí, posteriormente, né, manda ela para casa do pai, né? Mas a tia da Rami, ela acaba morrendo em decorrência de um leopardo que acaba atacando ela, tá bom? Então ela morre e fica o gato, que na verdade era o verdadeiro culpado da história. Era ele que havia comido a moela. Então a questão A foi respondida. B. É possível aproximar a trajetória dessa personagem com a de Vuyazi, a princesa insubmissa? Justifique a sua resposta. Então, a Vuyazi era uma princesa lendária, portanto filha de um rei, e que desde a sua infância ela assumia uma postura bastante feminista, né? De sempre questionar o poder dos homens. Então, quando ela se casa, por exemplo, a princesa Vuyazi, ela comia de fato, né, de forma intencional, a moela do frango, certo? De forma a desafiar o seu marido. E aí, como forma de castigar a Vuyazi, o marido manda ela para a casa do rei, para a casa do pai, e este, por sua vez, ele vai condenar a sua filha. E como que ele condena a Vuyazi, né? Ela seria levada por um dragão até a lua, onde ela seria estampada nessa mesma lua, tá certo? Então essa era a forma que o rei encontrou de punir a Vuyazi, a chamada princesa insubmissa. E aí,
como forma da gente aproximar essas duas personagens, é justamente isso que eu falei, né? Ambas foram mandadas para casa dos seus maridos para serem reeducadas, tá? Mas diferentemente da tia, da Rami, a princesa insubmissa, ela de fato comia a moela do frango, né? Ela queria questionar o poder masculino, tá certo, gente? Então, eu fiz essa questão pensando justamente na importância da Vuyazi e nessa história, né? Do costume que era deixar a moela para a figura masculina, tá bom, gente? Então, aqui tá o gabarito sugerido. E assim eu encerro a minha aula sobre Aniket. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, vocês podem me procurar, tanto pelo meu e-mail quanto pelo meu WhatsApp, ok? Então, um abraço para todo mundo e bons estudos!